Você manda o preço, o cliente visualiza e não responde mais. Você pode achar que o seu problema está no preço, mas está nessa última frase. Eu vou te mostrar os 3 erros comuns que estão matando as suas vendas no WhatsApp. Pessoal, então vamos lá. Vocês estão vendo aqui o ciclo da morte do lead, vamos dizer assim, né? A maioria dos vendedores perde o cliente sem nem perceber. O vácuo ele não começa no silêncio, ele começa na primeira resposta errada, vamos dizer assim. Aqui a gente tem um ciclo, que é o seguinte, o funil, vamos dizer assim, né? Primeiramente, o lead chega com interesse e energia, viu o anúncio, chama, tenho interesse em tal produto. O vendedor ele responde seco, sem nenhum engajamento, vai lá e tá, bom dia. Às vezes manda bom dia, tudo bem, o cara manda tem interesse, gostaria de mais informações. E o vendedor responde bom dia, tudo bem? Que mané, tudo bem? Tu nem quer saber se o cara tá bem? Por que tá mandando isso aí? Por que não já chega conduzindo ele? Por que já não chega fazendo uma pergunta estratégica sobre o teu produto ou serviço? Por que já não chega tentando entender de fato se a necessidade dele vai ser atendida com esse produto específico ou tu tem que desenvolver algo melhor? E aí o terceiro, quando o cliente ele pede o preço, porque os vendedores já vai lá, atende seco, o cara só quer saber do preço. Qual que é o preço? Qual que é o valor? O cliente já vai lá e manda o preço sem nenhum contexto, sem nenhuma geração de valor, só vai lá e simplesmente manda, às vezes ainda manda 4, por exemplo, o valor é 40 mil, vai lá e manda 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ponto, e deu, acabou. E aí reclama que dá vácuo, reclama que só tem cliente pedindo preço. E terceiro, né, o vácuo, silêncio total, lead que some e que nunca mais aparece. O vácuo ele não é uma culpa do cliente, ele é uma consequência direta da tua condução fraca, certo? Cada etapa desse funil é uma oportunidade que foi perdida de tomar o controle, tomar as rédeas ali dessa venda, certo? E aqui a gente vê de fato a diferença entre um atendente e um vendedor de verdade. E essa diferença não está no produto, tá como cada palavra é escolhida. Aqui eu deixei 2 padrões para a gente analisar. Um atendente ele responde apenas o que foi perguntado para ele. Já um vendedor de verdade responde com um benefício claro e tangível para o cliente. O atendente termina com um ponto final e aguarda o cliente. Já um vendedor de verdade encerra com uma pergunta de condução estratégica. Sempre finalizar cada mensagem com uma pergunta. Já o atendente não utiliza nenhuma âncora emocional ou lógica. Já o vendedor de verdade cria sempre micro compromissos, vai tirando sim do cliente dele antes de avançar para cada etapa. O atendente é passivo, reage ao cliente, fica ali trabalhando, vendendo por osmose. Já o ativo conduz o ritmo da conversa, vai atrás, faz acontecer, mostra o caminho para o cliente, vai vender celular e fala, tu quer pagar à vista e ganhar 5% de desconto ou quer parcelar em 10 vezes sem juros? Tu dá opção, tu conduz de fato a venda. É assim que um vendedor de verdade age. Um atendente fala, o preço é 1.200. Um vendedor de verdade diz, por esse investimento você resolve dor específica. Faz sentido a gente avançar o que se encaixa melhor no seu caso? Assim tu conduz, assim tu vende muito pelo WhatsApp, por mensagem, por ligação e até presencialmente. O vendedor de verdade, mais uma vez, ele nunca entrega uma informação sem uma âncora. Cada mensagem deve gerar uma resposta, deve gerar um retorno do teu lead. Esse é o princípio da condução. Mais uma vez, quem conduz, fecha. O vendedor que espera o cliente dar o próximo passo já perdeu o controle da conversa. A condução é uma habilidade e como toda habilidade, ela deve ser treinada e dominada. Ou seja, posso não ser um bom vendedor hoje, porque vendas não é dom, tá? Vendas não é dom. Posso hoje não estar tendo bom desempenho, beleza. Mas eu vou ficar ali, todo dia. Me aperfeiçoando, estudando, indo atrás. Até você tá aqui nesse vídeo, meus parabéns. Você tá vindo atrás, você tá procurando fazer acontecer. Você tá de parabéns, mas vai com mais sangue no olho, faz acontecer todo dia, que assim tu vai ter muito mais resultados e disso tenho certeza. O vendedor ele não se torna bom por um talento milagroso, por um milagre divino. Quem dera que fosse por um milagre divino assim, ó, e a gente virasse bons vendedores. Não, um vendedor ele se torna bom executando todos os dias. Claro, com muita fé em Deus, com muita perseverança, que Deus está sempre nos abençoando. Eu mesmo, eu sou muito grato a Deus e eu só tenho tudo que eu tenho hoje graças a Ele. Isso eu tenho certeza
certeza. Porém, Deus, ele também não te dá tudo de mão beijada. Se tu falar, Deus, eu quero, por favor, Senhor Deus, eu quero uma Porsche. Se tu não fizer acontecer, essa Porsche nunca vai chegar. Se não for lá botar a mão na massa e trabalhar, essa Porsche nunca vai chegar. Então, você aqui já tá de parabéns. Mas agora, voltando ao assunto principal, que é vendas, se tu não treinar, se tu não tem horas de voo, tu não vai ter um bom desempenho. Então, treina, vai atrás, pesquisa, aperfeiçoa e o mais importante, executa todos os dias que tu vai sempre melhorar. Pô, hoje eu falei dessa forma, não deu um rendimento legal, o próximo vídeo eu vou falar de outro jeito. E assim você vai sempre evoluindo e sempre atingindo lugares maiores, certo? Por que voz, você ligar pro seu cliente ou mandar um áudio, acelera a tua venda, vamos dizer assim. A ligação em um áudio estratégico, ela transmite a emoção, transmite segurança e presença, que um texto jamais vai conseguir replicar. O tom de voz, ele já vai construir tua autoridade. A forma que você conversa já traz a autoridade. Elimina também, às vezes a gente manda uma mensagem falando tal coisa, pode ter dois sentidos. Às vezes tu vai fazer uma brincadeirinha, por exemplo. Tu manda por mensagem, fazer o cliente falou, sei lá, foi brincado sobre o time do cliente que ele chegou com a camisa, tu viu a foto dele no perfil com a camisa. Às vezes tu vai mandar uma mensagem por escrita, vai ter um sentido, vai gerar uma interpretação errada. Agora tu mandando um áudio falando, tu torce pro Corinthians, ele já vai entender, ele vai interpretar muito mais fácil, né? Gera reciprocidade emocional imediata, porque tá falando o nome da pessoa, tá falando com ela diretamente, né? E cria também a sensação de exclusividade e atenção. A voz, tu mandar um áudio, principalmente tu fazer aqui, tu ligar pro teu cliente, isso dá um resultado enorme, tu não tens noção. Faz esse teste, pega os teus próximos 10 clientes, liga para ele, vê se tu não vai reduzir o teu tempo de atendimento, tu vai reduzir a tua energia, tu vai conseguir mais informações mais estratégicas, porque a voz não mente e consequentemente tu vai ter o teu processo, ele vai evoluir muito mais rápido, tu vai ter o retorno muito mais rápido, vai demitir cliente que é para demitir e vai focar nos que realmente tende a sair vendas ali, sabe? E além disso, a voz, a ligação é um acelerador de confiança. Tu gera muito mais confiança na pessoa falando com ela, falando o nome dela, falando sobre os objetivos dela com um determinado produto e tudo mais. Certo? Ligação, versus texto. Quando usar cada canal? Ligação direta, utilizar quando o lead está quente, já demonstrou interesse claro, ou quando o vácuo começou, por exemplo. A voz retoma o controle assim, num estalar de dedos, né? O que é a questão? O que eu, Gustavo, faço, tá? O cliente chegou, me deu um pouco de atenção, às vezes é normal, às vezes eu consegui responder ele e ele não me respondeu no mesmo momento, porém quando eu estou com o celular na mão, ele me respondeu, eu acabei de responder ele me respondeu, ele mandou a primeira mensagem, respondi, ele já me respondeu, ligação na hora, já liga, já mata tudo. Então tem que analisar isso. O cliente está te respondendo na hora, já liga para ele, já acaba com a demora, vamos dizer assim, que tu levaria horas para saber, tu já sabe em 5 minutos de ligação. Áudios estratégicos ideais para leads que não atendem, um áudio de 30, 45 segundos no máximo, tá? Com o nome do lead, dor específica e CTA direto para gerar uma resposta, gera uma taxa de resposta, né? 3 vezes maior que um texto. Às vezes você vai fazer uma promoção pro teu cliente, tu fala, ô fulano, então, tô aqui com uma condição super exclusiva para você e tal, tu mandando como um áudio, vai ter muito mais peso do que tu fazer uma mensagem gigantesca e mandar para ele. E também o texto é interessante para utilizar com condução, usar apenas para lead skills ou no nosso início de funil. Nunca terminar uma mensagem de texto sem uma pergunta de condução, porque um texto sem pergunta é só um texto morto. Então tu sempre tem que ter perguntas estratégicas no final de cada mensagem para te de fato conduzir aquele cliente, certo? Além disso, vamos falar sobre papel e caneta. Papel e caneta, aqui ó, vocês podem ver. Tem tudo anotado, vou anotando, tudo eu vou anotando durante o dia. Cada conversa com o cliente eu vou anotando. Por quê? Porque um vendedor de verdade, ele qualifica antes de vender. E esse mapa mental aqui que eu utilizo durante toda a conversa, eu vou preenchendo ele manualmente assim que eu vou conversando. E assim eu anoto as dores do meu cliente, as objeções do meu cliente, o prazo de urgência, como que ele tem que comprar. Aqui, por exemplo, ó, vou dar um exemplo de um atendimento de carro.
Entendimento de carro. Aqui tem o carro que a pessoa quer, que a pessoa tem filho, o Isofix, que é um produto que esse carro que a pessoa quer, o score dela é muito bom, que eu passei a ficha dela na ligação e a gente viu, tem tal carro para dar na troca com tanto de FIP, tem proposta de tal coisa, ou seja, tem todas as informações dele para utilizar com ele, para daqui a pouco ele me liga, daqui a 2 dias eu vou aqui, ou amanhã de manhã eu vou aqui e já vejo todas as informações dele. Rápido e fácil. E também está mais claro na minha memória, porque quando a gente escreve, o nosso cérebro ele guarda melhor as coisas. Então, toda a informação pessoal, detalhe, o contexto que o nosso cliente revelou numa ligação, a gente anota e a gente consegue humanizar o fechamento e vamos dizer assim, não nesse sentido, mas a gente utiliza contra ele como argumento de fechamento. O poder desse papel e dessa caneta, vocês não têm noção, e começa a aplicar tudo que eu falei. Cara, sinceramente, não vem nos comentários e fala, cara, se tu falar não vai me dar nada pra mim, eu tô vendendo todos os dias, seguindo esses passos. Então só vai atrás e faz, depois tu vem me agradecer o resultado. Regra dos 4 minutos, agilidade é lucro. Cada minuto de atraso que a gente demora para responder o nosso cliente é dinheiro saindo do nosso bolso, indo pelo ralo. Tem que ver como, vou mostrar para vocês como a taxa de conversão ela despenca com o tempo que passa. Por exemplo, aqui ó, quem responde de imediato tem até 100% da taxa de conversão. Quem demora 1 minuto para responder, 87%. 2 minutos, 72%. 3 minutos, 55%. 4 minutos, 38%. 5 minutos, 24%. 10 minutos, 11%. E 30 minutos, 4% apenas. Nesses 30 minutos, a pessoa já viu outro anúncio de outra coisa e já comprou e tu tá aí. Agora mandando um bom dia, tudo bem para ela. E é isso, agora vamos falar dos 5 mandamentos de um vendedor de verdade. Primeiro, responder em até 4 minutos. A velocidade, lembra de uma coisa, não é pressa, é pressão. Tem que ter pressão, tem que ter agilidade no teu atendimento, beleza? Nunca entregue informação sem uma âncora. Use a voz para cortar o caminho, para encurtar o seu caminho. Qualifique antes de ofertar, entenda se realmente faz sentido o teu produto que tu vai oferecer agora para o teu cliente, se às vezes não é uma opção menor, não é uma opção com valor menor, não é uma opção maior, certo? E conduz, não espere, conduz sempre a venda. Isso aqui é 1% do que eu ensino no Código da Conversão. Se você quer saber como cercar o seu cliente para ele não ter para onde fugir, clica no link da descrição e bora vender, bora acelerar e bora ser feliz!